Obrigado, Fala aí um obrigado. pouquinho. Dá um bom dia para o pessoal. Bom Fala um dia, pouquinho pessoal. quem é o Jorge, né? Esse profissional incrível que tem ajudado tantas pessoas com gestão financeira e planejamento estratégico. Conta um pouquinho aí para gente. É isso aí, pessoal. Bom dia, Cíntia. Todo mundo seja muito bem-vindo aí. Pessoal, encaminha essa live aí para os empresários que você conhece e que precisa ouvir um pouquinho sobre planejamento financeiro, sobre planejamento estratégico. Nós estamos aí caminhando, hoje dia 6 de dezembro, caminhando aí para fechar o ano, né? Mais alguns dias aí, mais 25 dias. E aí, acho que a grande pergunta, né, que você deve se fazer, e aí, o que a minha empresa alcançou esse ano de resultado e o que eu quero que a minha empresa tenha de resultado no próximo ano de 2024. Sobre isso que a gente vai falar aqui e compartilhar um pouco dessa experiência aí ao longo desses 12 anos, né, ajudando aí empresários em diversos negócios, diversos segmentos, diversos tamanhos, em vários estados do Brasil aí, ajudando o empresário a melhorar, a profissionalizar a gestão financeira, porque tudo começa com número, né? A partir dos números desdobra em processo, desdobra em pessoas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? É isso aí, Jorge. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Carlos deu um bom dia para a gente. E aí, né, para a gente já começar trazendo esse direcionamento para todo mundo que já está aí na live com a gente, para quem vai assistir posteriormente. Ô, Jorge, tem muita gente que sabe, né, já ouviu falar sobre planejamento estratégico, acha que conhece sobre planejamento, que sabe fazer um plano realmente que seja efetivo para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua vida pessoal que seja. Mas tem muitas ferramentas e muitas estratégias que precisam ser realmente aplicadas dentro do planejamento estratégico, alguns pontos que são extremamente efetivos para que o planejamento ele seja realmente interessante, para que ele consiga te direcionar no caminho certo. Então, antes da gente falar sobre alguns pontos importantes, por que a gente deve fazer um planejamento, eu queria que você trouxesse para o pessoal de uma maneira muito objetiva o que seria o planejamento estratégico em si, né? Para as pessoas situarem de verdade como fomentar isso na sua carreira e na sua vida pessoal. Isso. O planejamento estratégico ele é a tradução do seguinte: o que a sua empresa quer alcançar nos próximos anos, né? Nós estamos caminhando aí, então, para esse fechamento desse ano. Então, o que a sua empresa quer alcançar? Porque a partir do momento que você define o que você quer, você também está definindo o que você não quer, né? Então, isso é muito importante. E a ideia do plano é, de fato, né, quando a gente fala de planejamento, é você enxergar o futuro, enxergar as coisas que podem acontecer, que você quer que aconteça, e traduzir isso do que você tem que fazer mês a mês para alcançar o resultado desejado. Então, tudo começa, né, no planejamento, Cíntia, com resultado desejado que eu quero ter na minha empresa. E aí, quando eu falo de resultado desejado, começa que é a tradução dos números, né, que é o faturamento, o custo, a despesa, mas principalmente o lucro que a minha empresa quer ter, né? Então, assim, eu quero ter um lucro de quanto, né, percentualmente e monetariamente. E a partir dali, você vai começar a se fazer as perguntas. Bom, como eu vou alcançar esse resultado? E aí vem o plano, para deixar as coisas, vamos dizer assim, arquitetadas, né? Deixar as coisas alinhadas, direcionadas para você chegar naquele resultado desejado. E aí, por isso mesmo o empresário precisa conhecer o número, ou os números da sua empresa, porque senão ele não vai saber nem aonde ele quer chegar. Porque tudo começa com número, né? Com certeza. Ô, Jorge, sabe que quando você estava falando aí, me veio assim uns insights, porque a gente que faz mentorias, né? Você mentora aí vários, tá? Assessoria vários empresários, várias empresas muito bem conceituadas aí, estável, mas você também direciona pessoas, né, na vida pessoal, na sua gestão financeira. E aí, na minha experiência, né, como consultora, como mentora, eu me deparo muito que quando a gente chega na fase do planejamento estratégico, a gente vê muitas pessoas com dificuldade de executar aquilo que foi traçado. E por mais que a gente tenha um plano muito bem executado, a gente consegue mostrar para a pessoa o caminho que ela precisa seguir, esbarra muito no desejo, no comprometimento, na vontade, no quanto que aquela pessoa se doa realmente para que isso seja realmente efetivo. Então, assim, não adianta a gente também entregar aqui um ouro para todo mundo que está entrando, para todo mundo que vai ouvir posteriormente, e chegar, né, as pessoas não colocarem isso em prática. Eu estava vendo uma reportagem que 50%, né, das pessoas que fazem o seu planejamento estratégico, isso a Folha de São Paulo que trouxe, no início do ano, que é onde as pessoas começam a se preocupar muito, o que eu vou fazer, o ano novo, vida nova, e vem aquela sensação de que nada, né, não saiu conforme esperava, ou que queria muito mais do que aconteceu no ano passado. E aí, quando elas começam a pensar nisso e construir os seus planos, a gente verifica que antes do carnaval chegar, né, antes de finalizar fevereiro, início de março aí, muitas pessoas, 50% delas, é um número muito expressivo, desistem do seu plano. E no decorrer do ano, esses planos vão ficando perdidos e no final poucas pessoas conseguem concretizar isso.
Isso é um dado muito sério, porque às vezes as pessoas não conseguem chegar no seu sucesso, no seu objetivo, no seu resultado tão esperado, porque abandonam, não se comprometem com o plano que foi traçado. Então, não é só ter um plano estratégico, né? Mas é a importância de se comprometer. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se você também tem algumas vivências com essas situações e como que o planejamento estratégico ele é efetivo e importante para o sucesso profissional. Sim. Tem até um ponto, eu vou pegar um gancho aí, o Carlos falando assim, fala um pouco sobre como alinhar a vida pessoal com planejamento estratégico. Achei ótima a pergunta dele e achei ótima a sua pergunta. Isso, porque a partir do momento que você define a tua meta, Carlos, a partir do momento que você define a meta da sua empresa, a meta de crescimento, de faturamento, né, define o seu orçamento, ou seja, quanto você vai gastar para chegar lá, define qual que é o lucro que você quer ter, né, de um final de um período. Então, nós estamos falando de planejamento de receita, custo, despesa e lucro, que é a famosa DRE, o demonstrativo de resultado. E nós estamos falando depois, tem um outro instrumento que é o fluxo de caixa, né, que é o quanto a minha empresa vai receber, o quanto tem que pagar, para no final das contas sobrar dinheiro no caixa. Por que eu estou falando isso, Carlos? Porque a sua pergunta, né, você falando aí como alinhar essa vida pessoal, isso exige mesmo que você crie rituais de gestão na sua empresa para que permita você acompanhar se você está atingindo aquele planejamento ou não. Vou dar um exemplo aqui no nosso caso, tá, pessoal? Da nossa empresa. A gente é uma consultoria, tem uma equipe e a gente definiu uma meta de ticket médio no nosso planejamento estratégico, que era para poder chegar no nosso faturamento. Então, a gente definiu uma meta de faturamento e aí, olha como é que é legal. Como que a gente vai chegar lá? Aumentando o ticket médio. Como a gente vai aumentar o ticket médio? Buscando se profissionalizar cada vez mais, entregando cada vez mais resultados para os clientes, trabalhando depoimentos. Então, a gente começou a alinhar. E o que tem que ter na nossa vida pessoal? Né? Que aí vem o ponto aí. Você precisa cuidar do teu emocional, você precisa cuidar da tua saúde, para que você possa ter mais disciplina. Você precisa se organizar primeiro em casa. Eu falo que antes do planejamento estratégico da empresa, você precisa fazer o seu planejamento de vida. Você precisa ser uma pessoa mais organizada, você precisa cuidar do teu dinheiro, você precisa cuidar do seu emocional, você precisa cuidar do seu espiritual, você precisa cuidar da tua família. Aí você cuidou disso, aí você vai para a empresa. Então você precisa cuidar de você primeiro. Eu falo que antes de falar do planejamento estratégico da empresa, precisa falar do seu planejamento estratégico pessoal. O que você vai fazer para melhorar a sua vida? Porque a nossa vida, a nossa empresa é consequência da nossa vida. Então você precisa se organizar. Então, com base nisso, você vai criar os rituais de gestão para poder o quê? Desenvolver disciplina. O que é rituais de gestão? Toda segunda-feira eu vou ver os números da minha empresa. Então, se você botou uma meta de faturamento de, sei lá, de 1 milhão no ano, toda semana você tem que ver o quanto você está faturando. Isso é a sua rotina, isso é o seu planejamento operacional do dia a dia vai te levar a atingir esse resultado que você tanto quer. Então, depois que você define o plano, você tem que alinhar a tua vida. Porque os teus comportamentos, os locais que você tem que frequentar, os cursos que você tem que fazer, né, os rituais de gestão que você vai precisar desenvolver, tem que estar alinhado com o teu tempo. E aí você vai ter que fazer um negócio, né, que, olha, pessoal, eu lido com muita empresa, e muita empresa pequena para média, que o dono não faz agenda. Né? Então, assim, vocês verem um negócio aí, porque não é fácil. Então, o cara não tem agenda, o cara não tem checklist de tarefa. Então, por isso que, olha como é que volta as coisas. Ele precisa se organizar, ele precisa cuidar dele, para a partir do momento que cuidou dele, ele começar a cuidar da empresa e alinhar a empresa para atingir o objetivo. Mas se você não faz isso nem na vida pessoal, esquece. Muito difícil fazer isso dentro da empresa. Você não consegue alinhar. Olha que interessante. Você precisa ter mais disciplina, como a Cíntia falou, né? E aí você precisa desenvolver isso na tua vida, né? É o sono, é o horário de acordar, é o horário de você tomar café, é o horário de você sair para a empresa, aí o seu checklist na empresa, sua agenda, suas prioridades da tua agenda, o tempo que você vai dedicar à sua rede social, se você vai dedicar ou não. Porque é a partir dali que as pessoas mais falham no planejamento. Porque muita gente até sabe o que quer. Muita gente até sabe o que quer. Só que não está alinhado com o que quer. Aí já é outro esquema. Sabe o que quer, mas não está alinhado com o que quer. E aí? Isso que você está trazendo, Jorge, é tão importante, porque às vezes a gente vê que a pessoa também tem uma meta, um objetivo que parece ser muito claro, mas aí quando você vai conectar isso com os valores institucionais, com o que é a realidade daquela pessoa, com o objetivo real que ela quer fazer, você começa a entender também que essa meta ela não está tão alinhada assim. Então, o autoconhecimento é fundamental para que você consiga também identificar que fundamento tem isso. Eu falo que nessa identificação da meta, tem alguns passos que são muito importantes, até para você construir isso de uma maneira muito assertiva. E aí, eu queria até contribuir aí com vocês com 5 passos que eu acho que são fundamentais para que essa meta seja realmente colocada em prática, seja construída e que tenha conexão com os seus valores.
Então, a primeira coisa que você precisa identificar é se essa meta ela conecta com seus valores institucionais, se ela conecta com a missão da sua empresa, com a visão que você tem, com seus valores pessoais. Então, se isso não conecta, isso tem que ser repensado, tem que ser revisto, né, Jorge? Porque senão isso pode trazer lá na frente você parar e pensar, poxa vida, não era isso que eu estava querendo, não trouxe o resultado tão esperado. E assim, um segundo passo dentro desses 5 é vocês também avaliarem o que é interno e o que é o externo. E eu vejo muito a análise SWOT como uma oportunidade das pessoas avaliarem isso. Eu não sei se todo mundo aqui conhece sobre a análise SWOT, mas a gente tem a SWOT pessoal, a SWOT que a gente usa aí nos negócios, mas entender quais são as suas ameaças, as suas oportunidades para você chegar no seu planejamento é importante. E você também entender as suas limitações, aquilo que pode ser para você uma fraqueza, uma dificuldade, para que você não seja surpreendido no decorrer do caminho. Mas que você também utilize todos os seus potenciais aí, todas as suas forças em prol do seu objetivo, em prol desse planejamento. E esse terceiro item que está ligado muito ao que eu vou te fazer de pergunta na próxima etapa, que como que a gente faz para construir essas metas elas precisam estar muito bem situadas, muito claras, ter clareza do que a gente quer é muito importante. E uma ferramenta muito legal que eu também acho assim, extremamente válida dentro do planejamento estratégico para estar usando isso, é você entender sobre o 5W e o 2H, que quando você pergunta o quê, por quê, quem vai ser responsável, quanto que eu vou gastar, porque às vezes a gente tem todo um foco, todo um objetivo, mas a gente não se planeja com a gestão financeira, com os recursos que a gente vai necessitar, quem será o responsável pela ação, aonde essa ação vai ser realizada, por que essa meta, qual que é o objetivo dessa meta. Então a gente precisa estar muito ligado a isso, muito, muito atento. E outra coisa que eu falo sobre metas é a gente também identificar a meta SMART. Porque a meta SMART ela vai trazer para a gente uma clareza de como, se o nosso objetivo, se a nossa meta ela é atingível realmente, se ela está conectada, se ela tem um prazo correto, se a gente determinou isso para que não chegue um tempo que a gente venha procrastinar. Tem gente que faz um plano, mas não define metas. Né? Então, ela precisa ser mensurável para que você consiga, de fato, medir como que você está, como que a sua entrega está, se o resultado está caminhando. E o último passo, e não menos importante, é a gente entender se o nosso planejamento se está na direção certa ou se precisa ser revista essa rota. E, para isso, o acompanhamento é necessário. Porque, às vezes, a gente faz um planejamento, mas não acompanha, não identifica se está acontecendo, se os prazos estão sendo respeitados, se a gente tem uma justificativa plausível para mudar aquele prazo que a gente foi, né, que a gente definiu, que foi determinado, que a gente achou interessante, que seria o ideal para o nosso plano. Então, circunstâncias, né, imprevistos podem acontecer, barreiras podem surgir, dificuldades podem surgir, mas a gente precisa ter isso muito bem traçado. Então, e oportunidades no meio do caminho também, né? Porque às vezes quando a empresa tem dinheiro, quando o empreendedor tem dinheiro, pode surgir uma oportunidade de você comprar outra empresa, de você fazer um treinamento que não estava previsto, Sim. de você participar de um mastermind, que é uma rede de relacionamento muito forte. Então, assim, isso tem que estar no planejamento, né? Que nós vamos falar um pouquinho. Quem que o empresário tem que conhecer? Eu falo o seguinte, pessoal, o próximo nível financeiro, anota aí, o seu próximo nível financeiro requer um próximo nível de ambiente, um próximo nível de contato, um próximo nível, né, inclusive de tomada de decisão, que você vai precisar tomar decisões difíceis. Inclusive, eu quero até provocar aqui o pessoal que está assistindo, até coloca aqui, pessoal, eu queria que vocês interagissem aqui. Qual decisão difícil você precisa tomar para que você possa crescer no ano de 2024, a sua empresa possa crescer em 2024? Coloca aí uma decisão difícil. Talvez você tenha que desligar um colaborador, talvez você vai ter que fechar uma unidade, talvez você vai ter que abrir mais unidades, talvez você vai ter que trabalhar uma redução de despesa, né, drástica, talvez você vai ter que reduzir teu prolabore, que você está achando que você é o shake árabe e aí está tirando dinheiro para caramba da empresa. Então, assim, você tem que olhar para os números da empresa e você tem que olhar para os números da tua empresa e ver que decisões você precisa tomar, né, para aí você ir para o próximo nível. O turismo colocou aí, vender um bem material para investir. É isso aí, tomar decisões, investir na empresa, né? E aí vai investir na empresa em quê? Como é que você canaliza dinheiro? Vai investir em marketing, vai investir em tráfego, vai investir numa agência, né? Então, tudo isso, nós vamos falar já, com base no número que você traçar para o ano, né? O quanto que você quer crescer em relação a esse ano. E vou falar uma coisa, tem muito empresário que não tem nem o número da empresa. Não tem nem o número da empresa. Então, ele não sabe quanto que ele faturou esse ano. Ele não sabe quanto gastou esse ano. Olha lá, Carlos Vitor colocou, sair da zona de conforto parece simples, mas nem sempre é. Na verdade, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Por isso, você tem que estar num ambiente onde você está cercado de tubarões.
Porque quando você é um peixe que está secado, tubarão, o que começa a acontecer? Você começa a se movimentar. Então, esteja ao lado de pessoas, né, que façam você, em ambientes, que te façam você movimentar. Mas isso tem que estar alinhado com o resultado que você quer. Porque às vezes você está num ambiente gastando R$100.000 para participar do Mastermind, só que o seu planejamento estratégico não está para faturar R$10 milhões no ano. Ou seja, você vai estar gastando dinheiro que não está alinhado com o seu planejamento. Então, você precisa se mexer na medida do resultado que você quer alcançar na empresa, né, Cíntia? Sim, com certeza. E aí, quando você traz isso, eu queria que você explicasse, assim, trouxesse isso com totalidade para o pessoal ter uma clareza maior. Como que essas pessoas, sejam empresários, sejam profissionais que estão buscando uma transição de carreira, né, que querem investir no negócio, ou sejam profissionais que queiram crescer dentro do próprio ambiente que ele está inserido, ou buscar uma outra recolocação. Quais são as metas? Como criar essas metas de forma estratégica que seja realmente conectada com aquilo que ele quer? Porque precisa trazer um plano assertivo. Então, como que essas pessoas podem fazer isso e ter mais sucesso e ter mais assertividade nessas escolhas? Tá, então a primeira coisa que a pessoa vai ter que aprender é falar de dinheiro, é desbloquear a crença de dinheiro. Por quê? Porque você precisa definir alguns pontos. Quanto que você quer ganhar? Você quer ganhar. Tá, Jorge, eu quero ganhar R$30.000, eu quero ganhar R$50.000. Opa, então já tem um número. Bom, para poder ganhar 50 mil, para ganhar 100 mil, para ganhar 200 mil, porque a gente tem clientes que a gente atende que o cara tira 200 mil da empresa, o quanto a minha empresa precisa faturar, quanto que a minha empresa precisa gastar e quanto que a minha empresa precisa ter de resultado para que eu possa viver com 200 mil. Então, a primeira coisa, eu estou dando um exemplo de 200, pode ser com 50, pode ser com 10, pode ser com 5, tudo depende do que você quer. E chega num ponto que é muito legal do empresário, do nível dele, que o jogo não é nem do dinheiro para ele. Chega no nível que ele já está vivendo bem, está vivendo confortável. O jogo dele é fazer as outras pessoas ganharem mais dinheiro no negócio e realizarem os sonhos. Mas antes até de chegar nesse ponto, porque tem muito empreendedor que ele fala, pô, eu ainda nem realizei os meus, né? Então depois eu vou pensar nos demais. Então a primeira coisa, ele precisa definir uma meta financeira. Ele precisa olhar para os números, né? Seja quem está dentro de uma empresa, um funcionário ou quem é empresário, precisa olhar para os números e definir quanto eu vou crescer em relação a 2023 e o quanto eu quero ganhar. Quanto eu quero ganhar. Então, com base no que você quer ganhar, com base no que você quer crescer, com base no que você precisa lucrar, aí você vai começar a desenhar como que você vai chegar nesse resultado. E aí é muito legal porque o planejamento, ele te força a você sair do lugar, você vai precisar se mexer, né? E vai precisar se mexer para que você possa atingir o objetivo. Porque eu falo o seguinte, todo empreendedor, todo empresário, eu falo que ele tem que ter sonhos grandes. Porque se não tiver sonho grande, fazer um cruzeiro, de ir para a Europa, de comprar uma casa de 2 milhões, de 5 milhões, 10 milhões, porque isso faz a gente se mexer. Os sonhos fazem a gente se mexer. Então, eu falo o seguinte, além da sua meta de dinheiro, você tem que ter meta de realização de sonhos. E aí você precisa botar data. Então, um exemplo. Jorge, eu quero fazer uma viagem para a Europa em outubro. Então, beleza, tem que estar no seu planejamento estratégico. Por que isso? Porque, olha que interessante, e quando você tem as suas metas pessoais definidas, e você é um caso ali, um empresário, um profissional liberal, um cara que quer empreender, você começa a pensar o seguinte, cara, o que eu posso fazer para levantar toda essa grana, e aí você vai ter que empreender, né, para levantar toda essa grana, para que eu possa viver de forma confortável, realizar meus sonhos, eu tenho que morar fora do país, e aí você começa a pensar como fazer isso, né? Qual o melhor modelo de negócio, qual o melhor modelo de atendimento, quantas pessoas você tem que ter no time, quanto que você vai pagar para cada um, e aí você começa a desdobrar naquilo que, né, como que você vai alcançar. Então, a primeira coisa que todo mundo que está aqui precisa fazer, Cíntia, é definir a meta. Qual é a tua meta financeira, pessoal? E aí você precisa, né, parar para pensar sobre isso. Precisa escrever que não, porque tem gente que tem bloqueio de falar de dinheiro. Se você quiser desbloquear sua carreira de dinheiro, bota aí. Qual que é a tua meta de faturamento para 2024? Quanto você quer faturar em 2024? Sim, e quando você traz isso, coloca aí, gente. O Carlos está falando aqui que eu coloquei ele para correr. A gente precisa se movimentar. A gente precisa realmente entender que nós somos merecedores disso. Porque o plano estratégico, se ele não for também conectado com aquilo que você... Por isso que eu falei que o autoconhecimento é tão importante. Se ele não for conectado com aquilo que você quer e você merece, você não consegue sair do lugar. Muitas crenças limitantes estão aí por não merecimento. Tem muita gente que tem crença de não merecimento. Eu não vou colocar que eu quero ganhar 50 mil porque eu acho que eu nunca vou chegar nisso. Eu não vou colocar, não vou planejar aquele carro, aquela viagem que eu quero, ou fazer uma transição de carreira, porque eu não vou conseguir isso. Então, a crença limitante, ela te impede de você dar os passos, ela te impede de você começar a realizar. Eu costumo falar que tudo começa no pensamento, e se eu não idealizo isso no pensamento, eu não vou conseguir colocar em prática. Começa no pensamento, que vai me gerando emoções, que vai me gerando comportamentos que vão me gerar resultados.
Então, isso precisa estar conectado com aquilo que você pensa. A primeira coisa é você quebrar essa crença do dinheiro, de que você não merece, que você não pode estar numa posição melhor, que você não pode assumir um cargo de liderança, que você não pode abrir a sua empresa, que você não pode faturar mais na sua empresa, que você não pode construir o sonho tão desejado, fazer a viagem tão desejada. Você é merecedor disso. Mas depende dos passos que você está e do ambiente que você está escolhendo estar. Porque o ambiente é soberano, como você falou. O ambiente é soberano mesmo. Ele impacta diretamente o nosso resultado, porque às vezes você quer ganhar mais dinheiro, né? Ontem eu vi isso. Ontem eu estava num grupo, o Alexandre é o nosso cliente, ó. O quanto você quer, o quanto você vai agir para chegar no seu objetivo, no seu planejamento. É isso. O Alexandre é um cara, deixa eu comentar aqui rapidamente, né? Antes de eu falar do ambiente. O Alexandre é um cara que eu já tô, né, já tá juntos aí há 6 anos, né? Que a gente tá lá fazendo trabalho no grupo dele. E ele é um cara que não para de crescer. É um cara que não para de se movimentar. E para ele, sabe aquele conceito do Wendel Carvalho, do imparável? O Alexandre é um cara imparável. Cara, eu nunca vi esse cara batido. É um negócio surreal. E ano após ano ele vai definindo metas, ele vai criando esses desafios que faz ele se desenvolver, né? Que fez ele se desenvolver. Ele tá rindo aí. O cara imparável, o cara se movimenta, o cara viaja, o cara contrata representante, o cara visita cliente, o cara define. E evolução. Eu, durante esses 6 anos, assim, que a gente fez o trabalho lá, eu nunca vi esse cara falando assim, não vai dar certo. Cara, ele bota a meta e vai. E são metas altas, né? São metas bem ambiciosas. Inclusive, para 2024, ele está com metas ainda maiores. Mas por que eu estou falando isso? Porque o ambiente, né? Voltando aqui para o ambiente, ele faz uma diferença muito grande. As pessoas com que você convive, que quando ele fala dos sonhos dele, a gente conversa lá dos sonhos da empresa dele, cara, eu acho normal o cara faturar X milhões por ano. Cara, o cara que trabalha para isso, o cara tem conhecimento, tem cliente, tem empresa para faturar, dá para faturar, tem equipe para faturar. Cara, é normal, ele tem mais que atingir esses objetivos mesmo. Então, você precisa desenvolver a sua mentalidade, você precisa conviver com outras pessoas e você precisa estar em ambientes onde as pessoas façam você ir para o próximo nível. Eu estava ontem no evento do Antônio Rotondo, ele convidou poucos empresários, deu mais ou menos 40 empresários, e eu estava vendo isso, o poder da ambiência. As pessoas que eu fui me conectando no ambiente, e eu fui falando de sonhos, de propósito, do resultado, que eu quero. E aí é legal isso, porque você tem que se conectar com gente que quer crescer, que tem mentalidade de crescimento. Então, parece que é só definir a meta financeira. Define a meta financeira só. Bota lá 1 milhão no papel. Botar 1 milhão no papel, querida, aceita tudo. Vai lá fazer 1 milhão. Vai lá no campo de batalha fazer as coisas acontecerem. Aí que é o outro X da questão. Você precisa desenvolver competências, você precisa cuidar do teu emocional, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa reduzir o tempo de Instagram, porque senão você perde tempo pra caramba, você precisa ter agenda, você precisa ter checklist. É porque ali no dia a dia da operação, no dia a dia no campo de batalha, que mostra se você vai atingir aquela meta maior ou não, porque a gente precisa estar alinhado, Cíntia. E aí acho que o maior desafio de qualquer empresário é estar alinhado com aquilo que deseja. Esse é o maior desafio. E quando você não está aí no local certo, sabe o que acontece? A gente desiste, porque aquela pessoa que não está na mesma linha que você, não está no mesmo objetivo que o seu, o que ela faz? Ela vai te amedrontar, ela vai trazer um combustível, né? Algo que vai te incentivar a desistir. Poxa, você vai fazer isso? Você vai ter coragem, mas é tão distante, porque isso é a realidade dela. Então, você precisa conviver com pessoas que estão um nível acima do que o seu, porque eles vão ser referências para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, se você está tendo essa dificuldade, deixa aqui nos comentários para a gente qual que é a dificuldade de você estar nos ambientes certos. Porque, às vezes, a gente tem muita limitação. O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Isso não significa que você vai deixar de se relacionar com outras pessoas, mas você vai colocar como prioridade estar com pessoas com o mesmo propósito que o seu. Se você estiver num ambiente onde você é a pessoa referência, está errado, porque você só está ensinando, e está tudo bem ensinar. Mas e cadê o momento de aprender, de você evoluir, de você ir para o próximo nível? Então, quando você quer ir para o próximo nível, quando você quer realmente traçar metas desafiadoras, porque as metas que não te desafiam não te motivam. Então, talvez você tenha planejado algo que não te motiva, que você está fazendo um planejamento só para ter um plano e falar que você não está planejando nada para o próximo ano. Mas é como se você estivesse deixando a vida te levar, porque se não te motiva, você vai desistir no meio do caminho. E aí, Jorge, traz aqui para a gente um pouquinho por que o planejamento é tão importante para você chegar nos resultados. É isso aí, primeiro foco. Ele faz sentido. Primeiro que ele faz você ter foco, para você não desviar e ficar uma hora querendo fazer uma coisa, uma hora querendo fazer outra, aí você muda. Não tem jeito. O planejamento ele te orienta para um resultado, para número. E números, né, eles permitem você medir se você está no caminho certo ou não, igual peso. Então, se você quer perder 10 quilos, né, aí você tem que pesar. Assim também a questão da empresa. Se você quer lucrar mais,
tá? Não tem que estar no teu planejamento você todo mês avaliar quanto que a tua empresa lucrou. Né? Você tem que parar para avaliar números. Então, assim, primeiro que o planejamento permite você ter foco. Segundo que o planejamento ele permite você, de fato, fazer escolhas, né, do que você quer e do que você não quer. Com base nisso, você fica mais assertivo, porque hoje a gente tem muita coisa, muitas possibilidades, muitas oportunidades. E aí eu fico vendo um monte de gente correndo, correndo, correndo e não chegando em lugar algum. Então ele te direciona. Então, o planejamento estratégico te direciona, te orienta, ele faz você olhar para o centro daquilo que você quer realmente e permite você ter foco. Acho que um dos maiores desafios é você ter foco e permite você crescer. Porque quando a gente está agora caminhando para o final do ano, eu olho para o meu faturamento e falo assim, cara, quantos por cento eu quero ter de aumento de faturamento no meu escritório e o que eu preciso me desenvolver. Ele orienta as habilidades que você precisa desenvolver, porque é legal, porque quando você tem um planejamento estratégico, você tem que crescer. Quando você tem um planejamento estratégico, o Alexandre falou, o planejamento é o farol em alto mar. Isso aí, você está às vezes na escuridão, você precisa saber para onde você está indo. Então, permite você não ficar perdido, porque tem muita gente, muito empresário, né? Que o cara está perdido, ele não sabe qual que é a meta de crescimento dele anual. Ele não sabe, poxa, qual é o próximo passo. Então, até o planejamento, ele permite assim, cara, quais são os novos passos que eu preciso dar para conseguir chegar nesse resultado? E aí é um jogo de desenvolvimento. E as pessoas falam assim, poxa, por que você fala de finanças, né? E fala de desenvolvimento? Porque, na verdade, no final das contas, eu aprendi uma coisa e eu não esqueci. Números traduzem comportamentos. Então, você quer mudar os números da empresa, você tem que trabalhar comportamento. E aí, cara, tem alguns empresários aqui que estão participando da live, né? Eu já vi aqui uns clientes aqui, a Suzana, lá das Óticas do Mato Grosso, o Ricali aqui das Óticas Carol de Juiz de Fora. Cara, e aí o Ricali, né, que também trabalha muito treinamento, desenvolvimento de time. E aí você começa a ver, bom, quais habilidades o time precisa desenvolver para poder chegar nesse resultado. E aí faz a gente se mover. Então, na verdade, o planejamento, quando você define data, define aquilo que você quer realizar, é muito legal porque ele faz a gente se desenvolver, cara. A gente se mexer, a gente se coçar, a gente olhar para o futuro, né? Porque tem muita gente que está preso no passado ou só está olhando o presente, e o planejamento ele te faz ter esperança. Olha que legal. O planejamento faz você ter esperança. Por quê? É uma esperança de um futuro que você quer melhorar. Porque no final do ano a gente quer isso, né? Tanto que no dia 31 todo mundo se abraça, aquela coisa, aquela expectativa, aquela esperança de algo novo, né? Que as coisas vão mudar, que as coisas vão evoluir. Então, é para isso que a gente precisa ter planejamento, né? É isso aí. O Ricardo trouxe aqui, ô Jorge, uma frase que eu achei muito interessante. Romper os seus limites é o que pode te levar ao extraordinário. E às vezes a gente não quer, né, sair dessa zona de conforto, da inércia, a gente não quer dar os próximos passos. Isso, então, quando você se movimenta, quando você começa a acreditar, peraí, não é fácil, vou encontrar barreiras, mas eu preciso ter uma bússola, como o Alexandre trouxe aí, um farol, algo que vai me direcionar, porque se você não tiver foco, se você não tiver clareza, como a Andrea também trouxe aí, você não sabe para onde ir, é você dar um tiro no escuro, é você falar, eu quero isso, mas não traçar de uma forma estratégica o caminho que precisa ser percorrido. É como se eu saísse de uma viagem, enchesse as minhas malas e fosse para um lugar sem eu saber para onde eu quero ir, eu só quero viajar. Então, essa meta ela não está clara. Aí eu chego em um determinado lugar que eu não planejei para estar, minha mala está lotada de roupa de frio, e é verão, praia, calor, e o que eu levei na minha bagagem não está conectado com o destino que eu cheguei. Então, isso acontece. Isso, e tem um ponto, cara, que o Alexandre fala muito sobre isso. Tem legal, né? A gente já vai aprendendo com os clientes, muito, né? A gente aprende muito com os clientes. O Alexandre tem uma frase que ele fala o seguinte: Jorge, a gente quer ir para o próximo nível, procura quem para te falar o como. Cara, essa frase marcou, assim, né? Tem frase que vai marcando a gente. Procura quem para te falar o como. Não adianta você procurar alguém que está perdido, porque ela vai te falar o como errado, porque ela vai ficar rodando também. Então, você tem que buscar pessoas que vai te auxiliar a ir para o teu próximo nível, né? Então, você quer para o teu próximo nível no planejamento? Procura quem para te falar o como, porque a gente não tem todas as respostas, né? A gente não tem todas as respostas. Só que ele fala o seguinte: não tem todas as respostas. E ontem mesmo eu e a Cintia estamos trocando ideia e tal, né? A Cintia já construindo o planejamento dela e a gente estava trocando ideias, né, Cintia? A gente estava mandando mensagem um para o outro. Porque, cara, não tem todas as respostas. No dia a dia você está sozinho aí, no dia a dia você fala assim, meu Deus, e aí, como é que eu vou fazer? Dá 30 dias os boletos vêm, tem muitos clientes que falam assim, olha, nada faz a gente se mexer com os nossos boletos. E ele fala, cara, eu tenho 3 milhões de conta para pagar todo mês. Então, meu amigo, eu tenho que focar no planejamento, porque só de conta para pagar na minha empresa são mais de 3 milhões, então eu tenho que dar um jeito.
Então, eu acho que você procurar as pessoas certas, e aí que é o ponto, né, assim, de que é gostoso do negócio, que hoje o que me motiva ir para o próximo nível é óbvio que é né, o dinheiro ele faz parte, os bens materiais também, e o dinheiro também faz muita parte, você precisa falar sobre isso. Mas hoje é um jogo de desenvolvimento. Eu fico pensando assim, cara, quem eu preciso me tornar para merecer estar no próximo nível? Próximo nível de cliente, próximo nível de cobrança, né, de honorário, próximo nível. Então, cara, eu fico assim, é Sim, um jogo de desenvolvimento. É por isso que eu falo muito, né, com os clientes que a gente atende sobre desenvolvimento, porque, na verdade, nosso resultado que a gente apura lá na DRE, né, no fluxo de caixa de qualquer empresa, na verdade, ele é fruto de uma meta ou de uma não meta que a empresa não estabeleceu, né? E, cara, dos comportamentos que foram moldados ali, foram desenvolvidos dia a dia, que fez com que aquela empresa tivesse aquele resultado. As finanças é a ponta do iceberg, né? Aonde a gente quer chegar. Mas por trás das finanças, tem noites sem dormir, ou noites mal dormidas, tem finais de semana, tem não é fácil. aprendizados, tem renúncias, tem pessoas que você tem que deixar pelo caminho, tem ambientes que você tem que deixar de frequentar, tem novos aprendizados, e aí por aí vai. Eu falo que empreender nada mais muda a nossa vida, eu acredito isso, tá? Do que duas coisas: liderar, casar e empreender. É verdade. Esses são os maiores desafios. E aqui, quando o Alexandre traz, né, essa frase do Alexandre, ela conecta muito com o que eu falo na minha mentoria. Que se você não estiver com as pessoas certas, não adianta eu querer só procurar o como. As pessoas vivem procurando como fazer, querem a receita pronta. E não é o como, é quem vai ser o seu suporte, é quem vai te ajudar, é quem vai te dar a mão, é quem vai ser sua referência. Porque se você não tiver com as pessoas certas, sozinho é muito mais difícil. O network é fundamental. Então, assim, tá na hora da gente esvaziar as nossas bagagens, mudar nosso ambiente, entender que as nossas bagagens precisam ser deixadas. Porque muitas vezes nós estamos colocando nas nossas bagagens coisas que não faz sentido mais para o nosso planejamento, para o nosso futuro, para o nosso objetivo. A gente é tão apegado em tantas coisas que muitas vezes a gente não tem espaço para colocar o que é novo, para se desenvolver, porque nós estamos apegados no passado. A gente fica olhando o tempo inteiro pelo retrovisor do carro e só vendo quem está atrás, sem olhar para frente, sem ter a direção, sem ter clareza. E aí o Carlos traz aqui um pedido para a gente, Jorge, que é para falar um pouco sobre a importância de estar conectado com o que você está fazendo, porque às vezes a gente acaba acomodando e não consegue ir nem para frente nem para trás. Então, assim, quando você tem amor pelo que faz, se isso está conectado com a sua paixão, com o seu propósito de carreira, isso também faz sentido. Então, fala um pouquinho sobre essa importância da gente estar realmente conectado, os nossos valores, estar conectado com o ambiente que a gente está inserido e com o objetivo que a gente quer chegar. E eu acho que é muito importante a gente estar conectado com a gente mesmo, porque hoje a gente tem muitas distrações, esse é um ponto que eu vejo, né? E aí é fácil a gente cair nessas distrações que tem, e aí faz a gente perder o foco. E muitas das vezes, né, igual você falou, tem muita gente que fica no passado, mas também tem muita gente que fica no futuro. E, na verdade, o planejamento estratégico é aonde a gente quer chegar, que é o futuro. E se a gente ficar muito focado também no futuro, isso cria uma ansiedade. E aí você precisa focar no hoje. O que a gente tem hoje? Se é hoje todo mundo que está aqui acordou, às vezes tomou café, ou vai tomar um café, ou está tomando café. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é, todo dia de manhã, o que eu vou fazer hoje? Está conectado com o resultado que eu quero ter? Nossa, essa pergunta, cara... E aí, quando você chegar no final do dia, o que eu fiz hoje me aproximou ou me distanciou do meu planejamento? Se você fizer essas duas perguntas todo dia, você vai falar assim, cara, o que eu vou fazer hoje? Vai me aproximar ou não? Aí, no final do dia, o que eu fiz hoje me aproximou ou não? Aí vai no outro dia, o que eu fiz, vou fazer hoje? Então, você vai começar a focar no presente. Óbvio, não deixando de olhar o futuro. Então, você foca no presente, o que eu posso fazer hoje? Você está conectado com lá. Então, foca no hoje, que é o que você tem. Porque tem muita gente que fica assim, pensando tão para frente, que esquece de viver o presente. E o presente não é à toa, porque é de fato um presente, que é hoje. Né? Amanhã é outro dia. Hoje é hoje, e por isso é um presente. Então, assim, foca no presente, foca no que você tem que executar, foca na tua agenda, foca no teu melhor, foca e, obviamente, em se questionar se isso está te aproximando ou não. Cara, se você viver assim, ter a tua meta, mas olhar por hoje, né, para hoje, o que você tem que vender hoje, o que você tem que fazer hoje, com quem você tem que se conectar hoje, que relacionamento que você tem que abrir hoje, que relacionamento talvez você tem que fechar hoje, que ambiente você tem que conhecer hoje, que ambiente você tem que decidir não frequentar hoje. Pô, cara, você vai evoluir absurdamente. Que conhecimento eu tenho que adquirir hoje?
todo dia a gente precisa adquirir um conhecimento, seja de venda, de planejamento, de marketing, e implementa, né? Porque não adianta só também ficar só absorvendo ali conhecimento e não implementar. Senão você vira obesidade intelectual. Tem gente que não conhece o conceito. Obesidade intelectual, que é cara que estuda, mas não coloca em prática. E tem gente que aprende pouca coisa, assim, né? Mas vão estar executando, que é o Alexandre, que é o Ricardo, que está aqui. Os caras são monstro. E os caras aprendem, aplica. E aí, quando aplicou tudo que já aprendeu, aí tá buscando mentoria, tá buscando imersão, tá buscando conexão, tá buscando outros ambientes. E, cara, os caras não param. E por isso que as empresas dele também não param de crescer. É isso. Isso faz todo sentido, né? Porque às vezes a gente fica esperando o melhor momento, a gente fica tão conectado no futuro também. Isso que você trouxe é muito, muito válido, né? Foi uma colocação muito assertiva sua aí, porque às vezes a gente olha para o passado, mas o futuro também muitas vezes nos impede de chegar até onde ele está, porque a gente fica esperando o recurso aparecer, a gente fica esperando o momento certo acontecer. Então, a gente deixa de se movimentar. E isso começa a gerar ali para a gente uma inércia. A gente não sai do lugar esperando o momento certo para começar, para dar os passos. A gente precisa iniciar conforme a gente está hoje, é caminhar com os recursos que a gente tem, é começar a planejar de uma forma clara para poder também não querer algo que não seja mensurável, que não seja atingível, porque às vezes eu acho tão bonito que o outro conquistou, que o outro quer, e tudo bem, ele é minha referência, mas quais são os passos que ele fez para chegar onde ele chegou? Tem gente que quer chegar sem passar pelo processo, e não adianta, para chegar no propósito, o processo é necessário. O processo é necessário. E o processo é difícil. A gente quer trazer para você aqui que planejamento estratégico não é um mar de rosas. Que o planejamento estratégico não é um mar calmo. Você vai encontrar tempestades, vai encontrar ondas que vão te balançar, vai muitas vezes precisar rever a rota, vai precisar muitas vezes voltar um pouco para poder seguir, mas você precisa persistir, porque não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Dificilmente a gente vai chegar no final de uma maneira tranquila, por mais que você planeja, sem você precisar rever, sem passar por algum obstáculo, sem passar por alguma dificuldade, sem você ser testado em alguma coisa, mas isso te faz mais eficiente, isso te faz evoluir. Cada passo, cada dificuldade, cada barreira que você encontrar é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de se conectar com alguém que pode ser aí a solução para o que você precisa. O Jorge trouxe aí, Cíntia, a gente estava conversando, eu conversei com o Jorge, falei, Jorge, eu preciso de um planejamento diferente para 2024, eu quero seguir diferente, eu não estou tendo clareza no que eu preciso fazer. Você que já chegou aonde eu gostaria de estar buscando, como que você fez? Gente, isso é se conectar com as pessoas certas. É você entender qual tipo de cliente você quer atender, qual é o serviço que você quer focar, qual é o cargo que você almeja hoje, qual que é a transição de carreira que você quer fazer, mas a primeira coisa, você precisa encontrar as pessoas certas para te dizer como fazer. Então, precisa começar por quem? Então, comece a identificar isso, porque dificuldade vai ter. Mas você precisa entender que o seu planejamento, ele vai precisar da sua dedicação e do seu comprometimento. Abrir mão de muitas coisas para que você consiga chegar onde você deseja. E aí o Ricardo está trazendo aí, escolha 2 ou 3 pontos que você vai alcançar e vai. É isso aí, é você focar. Não adianta você também planejar 10 ações. O Ricardo trouxe isso muito bem. E não chegar lá na frente e dar conta dessas 10. Eu falo isso muito na mentoria. Vamos traçar aí 3 pontos estratégicos. 3 metas que a gente vai definir e focar realmente nelas. Fica fácil, né? E fica fácil. Né? As ações, mais fácil. E quem vai ser responsável? Quando que a gente vai precisar fazer isso? Determina datas. Não fala ano que vem, dezembro. Não, coloque um prazo determinado para que você tenha maior comprometimento com esse objetivo, com esse plano que foi traçado. E aí, Jorge, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse um fechamento aí sobre o planejamento estratégico. Né? O que isso vai trazer, né? A gente já trouxe aí por que é importante, como fazer, como traçar essas metas, mas o que de fato você quer fechar aí do planejamento estratégico, que vai ser assim, uma dica, um insight, para que as pessoas que estão assistindo e vão assistir, venham aí com uma mentalidade, muda o mindset aí de uma hora para outra, vira essa chave e começa a entender a importância desse planejamento estratégico para o próximo ano. Sim, eu acho que o grande ponto, né, do planejamento é focar no lucro da empresa. O que a empresa vai fazer para ter lucro? Por que lucro? Né? Porque fica às vezes parecendo uma visão extremamente capitalista. Mas uma empresa que tem lucro, o dono realiza os seus sonhos, ele possibilita realizar os sonhos da equipe. Por quê? Porque quando a empresa tem dinheiro, a empresa pode realizar não somente os sonhos do dono, que está ali trabalhando para caramba, porque olha, todo mundo que eu falei aí, né, esses clientes, pô, eles trabalham pra caramba, né? São assim, focados, comprometidos.
A gente trabalha muito. Então, assim, no final das contas, tem que dar resultado, tem que dar lucro. Para quê? Para você morar onde você quer morar, para você fazer os cursos que você quer fazer, para você fazer as viagens que você quer fazer e você proporcionar isso para a equipe. A empresa, ela precisa ser, né, a gente vem pensando muito nisso, né, nesse ano, uma máquina de gerar resultado para o dono e para as pessoas que estão em volta dela. Assim, a minha missão maior é fazer as empresas terem lucro para que o dono ele possa realizar esses objetivos, então a gente lida diretamente com o dono, mas eu me realizo mesmo quando acontece duas coisas. Eu vejo as pessoas sendo promovidas dentro das empresas, porque as empresas cresceram, e eu vejo o dono pegar lá 5 a 10% do lucro e distribuir isso para a equipe e as pessoas realizarem sonhos, sonhos materiais, sonhos pessoais. Então, assim, isso me deixa louco. Eu falo assim, aí eu cheguei no ápice. Porque quando eu reestruturo a empresa, eu fico feliz. Mas quando eu reestruturo a empresa tem mais lucro. O dono ganha mais dinheiro e distribui uma parte disso para a equipe. Cara, ali eu cheguei no ápice da minha carreira, do meu trabalho. E eu falo assim, cara, valeu a pena. Porque aí, eu falo o seguinte, toda empresa ela tem condição de mudar a vida das pessoas. E, cara, tem gente que nunca foi para o Nordeste. E eu já vi empresa agora que a gente atende, está mandando o cara que bateu a meta para o Nordeste, não. E o cara tá feliz da vida. Então, olha só, quando a empresa tem lucro, ela gera riqueza para o dono e também ela distribui uma parte dessa riqueza para quem está contigo. Então, assim, um planejamento estratégico, para mim, ele só tem sentido se tiver meta de lucro, resultado e esse resultado ser compartilhado. Isso, para mim, cara, me deixa extremamente feliz quando a empresa chega nesse nível e possibilita fazer com que os colaboradores tenham acesso a coisas, como tem uma colaboradora que foi no Outback, um dono, que ela bateu a meta do mês, né? O dono e a equipe, a versão da equipe, foram para o Outback. Ela falou assim com o dono, né, comigo, foi, Jorge, eu nunca pensei que eu teria condições de ir para o Outback. Olha que interessante. E isso mudou, marcou a vida dela. Não é só sobre o dinheiro no bolso do dono, né, da empresa. Não é só sobre isso. É sobre o impacto que a gente gera na vida das pessoas quando a gente tem mais dinheiro. Então, pega essa visão, planejamento estratégico serve para fazer a diferença na vida das pessoas. É isso aí. E quando você traz isso, Jorge, me traz uma lembrança muito do que o próprio Wendel Carvalho fala, né, sobre dinheiro, sobre a crença do dinheiro e para que o dinheiro serve. E para mim não é só para que o dinheiro serve. Eu acho que é tudo que você faz, né? Se o seu objetivo é comprar um carro, se o seu objetivo é crescer profissionalmente, é fazer a sua empresa faturar mais, tem que vir com esses 3 propósitos. Para manter aquilo que você precisa para atender as suas necessidades, primeiro, né? Segundo, para realizar os seus sonhos das outras pessoas. E terceiro, para fazer um movimento, para florescer, para ajudar outras pessoas. Então, o seu propósito ele precisa estar conectado também com o outro, porque quando está conectado só com você, não faz sentido. E aí... Oi? E só para falar aqui, desculpa te interromper, não, a gente lá no escritório, eu lembro direitinho desse passo que a gente deu. Eu participei de uma mentoria financeira lá em São Paulo, há alguns, sei lá, deve ter uns 7 anos atrás. E aí eu falei com o meu sócio assim, eu falei, sócio, vamos começar a doar uma parte do nosso faturamento, um percentual. E aí, cara, a gente começou a doar um percentual do faturamento. E, cara, a gente doou para uma instituição aqui chamada ABAN e Instituto à Margem, que fica aqui no Dom Bosco, para quem é da Juiz de Fora, para quem não é, é uma região um bairro aqui de Juiz de Fora. E, cara, a galera ficou numa felicidade. Eles foram conhecer um instituto e o cara falou o seguinte, vocês não têm noção do impacto que a empresa de vocês geram em todo mês doar aquele valor. Cara, pra gente é simbólico, mas para eles faz uma diferença e virou uma parceria com essas duas instituições. Então, quando uma empresa prospera, ela faz a diferença nessa vida das pessoas e faz a diferença na comunidade. Então, eu quero incentivar você, empresário que está aí, não posso deixar essa oportunidade passar, para 2024, coloque uma parte do lucro para os seus colaboradores que tiverem resultado da empresa, bater o resultado, ter cultura de alta performance. E coloque uma partezinha para você fazer o bem e doar. Cara, isso abre um ciclo de prosperidade, de abundância, que é surreal. E é um bem-estar. Porque hoje toda a nossa equipe sabe que quanto mais a nossa empresa fatura, mais a gente doa. Né? Isso movimenta as pessoas, né? Isso envolve as pessoas, isso faz todo um sentido. Isso traz com que as pessoas elas começam a estar mais envolvidas. O planejamento estratégico, para que ele seja efetivo, ele precisa estar envolvido com as outras pessoas que fazem parte desse objetivo. Porque, como a gente já falou, ninguém cresce sozinho. Então, esse planejamento, esse resultado, ele precisa estar conectado com pessoas. E quando você traz isso, me lembra mais de uma frase que eu queria até encerrar com ela aqui. Cresce mais quem ajuda mais pessoas. Então, assim,
Quer fazer um planejamento estratégico? Se comprometa com você, se comprometa com aquilo que você quer, invista em você, esteja nos ambientes corretos, mas entenda que esse propósito que você quer chegar, esse valor que você quer conquistar, esse sonho que você quer realizar, ele precisa impactar a vida de outras pessoas. Ele precisa florescer. Porque toda vez quando você floresce, você traz aí a sensação de fazer por você e traz, com certeza, a efetividade de fazer para o outro. E isso é sensacional, isso é extraordinário. É isso que nos faz crescer. E é esse recado que a gente gostaria de estar deixando para você aqui nessa manhã, que a gente teria muito mais para conversar, né? Porque o Jorge, com o nível de conhecimento, de vivência, né, de experiência de carreira e profissional que tem, mas eu quero deixar aqui para vocês, se você tem alguma dúvida, né, igual a Andréia colocou, eu me conecto muito com isso, o Guilherme falou que show, né, gostou da live, o Carlos trouxe justamente o que estava acontecendo, né, na minha empresa, eu não queria mais crescer e comecei a ver que não parava ninguém, então foi difícil eu entender que eu precisava sair ou voltar a crescer. Então, assim, vai existir momentos que você vai precisar tomar decisões difíceis, e é assim que acontece. O que você não pode é deixar de planejar. E se você tem alguma dúvida, quer deixar alguma pergunta, você pode deixar nessa live, que a gente vai estar respondendo, vai trazer aí todas as respostas que você necessitar. E se você quiser conectar, né, com o Jorge, comigo, quiser saber mais, quiser ter aí uma pessoa para te direcionar nesse planejamento, nessa gestão financeira, Jorge está aí, ele é uma pessoa incrível e que pode trazer resultados para você e para sua empresa. Então, não deixa de se conectar com a gente, leve essa live para outras pessoas, né? Divulgue, deixa seu comentário para que essa live chegue em mais pessoas e que as pessoas comecem, né? Seja aí um canal para que as pessoas também, como você, comece a planejar um 2024 diferente. Queria deixar aí a sua palavra, Jorge, para a gente finalizar aí a nossa live de hoje. É isso aí. O lucro compartilhado faz construir uma equipe feliz e de alta performance. Então, pense nisso. E crescer é extremamente importante. Então, não tenha medo de crescer. Cresça mais, 20%, 30%, 40%, 50%, não só por você, mas cresça para fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o meu motivo principal de querer crescer e de fazer as empresas que a gente atende crescer também. É isso aí. Então, esse foi mais um Café com Carreira. Gratidão, Jorge, pela sua disponibilidade, por compartilhar tanto aqui com a gente. Gratidão a você que entrou, que ficou, que saiu, que entrou um pouquinho, que está aí até agora. Muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente tenha contribuído aí e que seu 2024 seja um ano de muito sucesso. Mas comece hoje, não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem. Já comece a planejar e colocar todas as dicas, todos os insights que você teve aqui nessa manhã em prática. E compartilhe, faça isso por uma outra pessoa e faça isso por você. Muito obrigada pela presença de todos. Valeu. E a gente se vê na quarta-feira que vem, às 7h07 da manhã, no nosso Café com Paixão. Gratidão, fiquem com Deus e uma ótima quarta-feira a todos. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. Cíntia. Obrigada, Valeu. Jorge. Tchau, pessoal. Um abraço.